Boa tarde a todos. Espera só um pouquinho que tem gente chegando aí, hein? Boa tarde a todos. Agora foi melhor, né? Legal. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos aos céus, Centro Espírita Obreiros do Senhor, e a esta tarefa tão importante para nós, né? Que é a Escola de Paz Eurípides Barzanufo, cujo lema Educar-se para Educar. Com essa finalidade, temos sempre aos sábados aqui uma palestra, sempre com um tema muito interessante, que podemos aproveitar muito bem no nosso dia a dia, né? É sempre bom a gente pensar e analisar sobre tudo que vai ser passado para nós aqui hoje. Bom? Então, sem me alongar mais, eu só vou pedir a gentileza dos senhores, senhoras, de desligar o telefone ou pelo menos colocar no modo avião ou volume baixo. Às vezes muita gente tem alguma necessidade, né? Então é isso. Então vamos sentar relaxadamente. Vamos soltar os ombros. Tira esse peso que está nos ombros. Deixa esse peso lá fora. Vamos aproveitar esse momento com todos juntos, na mesma energia, no mesmo pensamento, junto com Jesus e toda uma equipe espiritual que está aqui por nós, para nós, trazendo tudo o que necessitamos nesse momento. Todo o tratamento que viemos em busca começa a partir do momento em que pensamos em vir aqui para o centro. A partir desse momento, já a espiritualidade já está cuidando da gente. E vamos ter a certeza que estamos sendo muito bem cuidados, muito bem tratados. E agradecemos, Pai, por este momento, por este sábado tão gostoso, um dia bem gostoso hoje. Teremos uma palestra muito interessante e vamos vibrar pelo nosso palestrante, vibrando para que seja bem explanado todo o assunto que vai ser passado para nós. E assim, Pai, agradecemos por este momento. Que assim seja, graças a Deus. Hoje teremos uma palestra bem interessante, tá? Com o tema Causas Espirituais dos Tumores. Olha que importante isso. A doutrina nos traz o entendimento disso. Para falar sobre esse assunto, convidou Marina Golim, está aqui com a gente. Peço que a recebam com todo carinho. Muito obrigado. Marina. Eu quero agradecer a oportunidade de altar mais essa oportunidade, sabe, fazer estar novamente. E agradeço também a presença. Optei por elaborar alguns slides para facilitar as informações que apresentarei. Constam no livro que psicografei com o título Causas Espirituais do Tumor, do autor espiritual, Dr. Marcos Sá. Nome que ele assumiu no plano espiritual, qual ele se apresentou para mim como mentor. É essencial ressaltar que ele trouxe todos os conceitos que serão apresentados nessa palestra. Dr. Marcos, em sua última encarnação,
Formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, em 1919. Realizou residência em Neurologia Clínica. Tornou-se docente e pesquisador na mesma instituição. Aos 40 anos, envolveu-se com a doutrina espírita, postulado da caridade. Faleceu em 1950. Atualmente, é responsável por coordenar o Serviço de Saúde do Estado, uma das cidades atuais, localizadas no estado de São Paulo, denominada Além Leste. Dentre inúmeras responsabilidades, ele se dispôs a elaborar uma sequência de livros que contribuirão para esclarecer mecanismos espirituais geradores das doenças materiais. Seu principal objetivo é trazer mais ciência ao. Esse é o terceiro volume. Destina-se a esclarecer a gênese dos principais tipos de tumores que acometem a humanidade na atualidade. As prováveis causas dos tumores são múltiplas e suas combinações infinitas. No entanto, alguns fatores merecem destaque pela altíssima prevalência. Como seria inviável explorar todas as causas, o livro aborda apenas as mais frequentes, servindo como roteiro básico para que compreendamos as principais finalidades divinas que regem a necessidade de vivenciar quadros. Comportamentos prévios e atuais são capazes de desencadear alterações estruturais e funcionais do ambiente celular e de gerar os tumores, que consistem na proliferação das células de forma anormal e desorganizada em um determinado. Os exemplos citados como referência nos ensinam que diferentes comportamentos podem fragilizar diferentes órgãos. O universo da oncologia, sob o prisma humano, pode inspirar sofrimento, associações com muita tristeza, desencargos prematuros. No entanto, se extrapolarmos a concepção materialista dos fatos, visualizaremos um panorama totalmente diferente. A oportunidade de desenvolver um tumor no corpo representa uma chance de recuperação da saúde perispiritual. Se o perispírito não estiver saudável, não serão possíveis transformações reais de comportamento e caráter que permitirão ao indivíduo trilhar um caminho mais feliz, sem a necessidade de tantos sofrimentos e flagelos no mundo material. Considerando-se o perfil celular, tumores podem ser classificados em benignos e malignos. Um tumor maligno também é denominado como câncer. Os benignos são localizados, sem grande capacidade de disseminação ou de gerar metástase, que consiste na possibilidade de a desorganização celular do tumor manifestar-se em outros órgãos, mais ou menos distantes. Já os tumores malignos possuem alta agressividade, grande poder de destruição tecidual e com capacidade de metástase. A possibilidade de desenvolver esses tipos de tumores está registrada na cromatina mãe. Quer dizer que já nascemos com propensão de desenvolvê-los ou não. Bem, para que fique mais claro o conceito de cromatina mãe, farei algumas breves explanações sobre a elaboração dos moldes perispirituais do corpo físico no processo de planejamento reencarnacional. Em linhas breves, para que um espírito possa reencarnar, um plano reencarnacional básico será desenvolvido por espíritos de nível evolutivo inconcebível a nós, espíritos imperfeitos. Este plano consistirá nos pilares que nortearão as condições da nova vida física, tendo como base as suas necessidades evolutivas.
parte integrante deste plano evolutivo reencarnacional consiste na criação dos moldes do novo corpo físico, ou seja, os moldes perispirituais da nova forma física. E também é estabelecida a cromatina-mãe. A cromatina-mãe consiste no arquivo genético com a programação das condições de saúde da nova encarnação, assim como quais doenças serão passíveis de se desenvolverem ao longo da vida. Que de forma alguma quer dizer que fatalmente ou inevitavelmente essas doenças se desenvolverão. Em muitos casos, o ponto de gatilho para o desenvolvimento será resultante da interação do arquivo registrado na cromatina-mãe com comportamentos, atitudes e escolhas na atual encarnação. Quer dizer que, se compararmos dois indivíduos com comportamentos e hábitos de risco para o desenvolvimento de um determinado tipo de tumor, um poderá desenvolvê-lo e o outro não, pois o papel das causas espirituais é o determinante final. Em relação às causas espirituais, também há duas possibilidades de manifestação. Há casos de tumores programados que pouco dependem do comportamento na atual encarnação, pois consistem em expiações necessárias. E há outros em que o seu desenvolvimento estará na dependência apenas de comportamentos e escolhas na atual encarnação. Porém, é essencial salientar que essas condições não são imutáveis. São apenas um roteiro básico, pois estão submetidas ao livre-arbítrio do indivíduo, com suas constantes escolhas. No livro são abordados diferentes tipos de tumores frequentes e suas principais causas espirituais. No entanto, em geral, dois fatores são comuns a todos os tipos: a necessidade de valorizar a saúde e a oportunidade de vivenciar a materialização de energias eletromagnéticas prejudiciais, armazenadas nos arquivos perispirituais decorrentes de escolhas e atitudes do passado. Agora abordarei resumidamente os principais fatores causais dos tumores que se desenvolvem em diferentes órgãos. Iniciarei abordando os tumores do sistema nervoso central. Nestes casos, as causas espirituais são imperativas, a maioria de origem expiatória. O sistema nervoso central é o ponto de conexão do perispírito com o corpo físico. É por meio do encéfalo, que é a parte do sistema nervoso central, fica dentro da cabeça e inclui o cérebro, que o princípio inteligente do espírito consegue se manifestar na matéria. Esses tumores, em quase toda a sua totalidade, já estão programados na cromatina. No entanto, nenhum plano expiatório deixa de ter influência do livre-arbítrio, o que quer dizer que as escolhas da atual encarnação refletirão na antecipação ou prorrogação do seu aparecimento, no seu agravamento ou amenização. Em raros casos, há a chance de anulação deste plano reencarnacional, que só será possível se o indivíduo dedicar-se ao amor ao próximo e à prática da caridade na medida necessária para a eliminação deste plano. Isso mesmo, o amor e a caridade possuem essa capacidade divina, pois são manifestações de Deus em nossos corações. Os tumores do sistema nervoso central podem ser classificados quanto à sua localização em medulares ou da medula espinal, que é a parte do sistema nervoso central que fica dentro da coluna vertebral, e os encefálicos, ou seja, o encéfalo, que ficam dentro da cabeça. Os tumores medulares, em sua grande maioria, são resultantes de comportamentos violentos, explosivos, com agressões físicas e sem muita reflexão prévia. O sofrimento gerado emana ondas eletromagnéticas prejudiciais, absorvidas e armazenadas nos neurônios, que são as células da medula espinal do agressor, da medula perispiritual do agressor.
Já quando analisamos os tumores encefálicos, as causas são multifatoriais. Porém, uma regra para todos eles pode ser aplicada, que é a intenção prévia de prejudicar uma ou mais pessoas. Fato de o sofrimento causado ser intencional modifica os neurônios que captam as ondas eletromagnéticas de sofrimento do agredido. Os tumores de mama, via de regra, só serão deflagrados se os registros genéticos se combinarem, se somarem a comportamentos específicos na atual encarnação. Iniciando pelas causas perispirituais, oriundas de encarnações prévias, a predisposição genética é resultado frequente de frustrações afetivas, rejeições, traições amorosas, entre outras causas semelhantes. As emanações energéticas desses sofrimentos, desses sentimentos, são armazenadas na região mamária do corpo perispiritual. Quando a mulher depara-se com situações semelhantes novamente, os arquivos energéticos armazenados no corpo perispiritual são carregados de novas emanações energéticas de mesma sintonia. Isso até que atinjam o limiar energético necessário para refletir na matéria, desorganizando as células da mesma região, porém agora no corpo físico. Os tumores uterinos e ovarianos possuem causas semelhantes. Isto porque os dois órgãos apresentam finalidade primordial, a reprodução da espécie humana. Os mecanismos causadores podem ser inúmeros comportamentos em encarnações anteriores que não necessariamente precisam repetir-se na encarnação atual. Os mais comuns são promiscuidade, utilização da relação sexual como mercadoria de venda ou para obtenção de benefícios materiais e a realização de abortos prévios. Mas não são as únicas possibilidades. A castração sexual e a recriminação do ato sexual também são frequentes. As emanações eletromagnéticas desses comportamentos são armazenadas na região genésica perispiritual, prejudicando a circulação fluídica nessa região e favorecendo a possibilidade de desorganização celular e o desenvolvimento de tumores no corpo físico. Os comportamentos deflagradores na atual encarnação também são múltiplos, tais como repetição dos mesmos comportamentos, conflitos com a maternidade, rejeição da gestação e gestações conflituosas associadas à rejeição paterna. Os tumores de próstata são os mais frequentes no sexo masculino. A próstata produz líquido seminal essencial para a reprodução. Os comportamentos causais mais frequentes são hiperdimensionamento do aspecto sexual em suas vidas e a necessidade frequente de comprovar a virilidade masculina. Comportamentos estes que podem estimular, impulsionar a tendência à infidelidade, como se fosse uma necessidade de autoafirmação. Se o perfil comportamental modificar-se pela escolha do indivíduo, o tumor poderá não se desenvolver. Ou mesmo no caso em que a concentração energética seja suficiente para iniciar a proliferação celular, esta proliferação poderá ser controlada com a modificação comportamental. Os tumores tireoidianos, localizados na glândula tireoide, que produz hormônios essenciais para o controle do nosso metabolismo. Para que compreendamos o mecanismo gerador comum existente, precisamos entender os efeitos dos nossos pensamentos. E a compreensão dos efeitos dos nossos pensamentos faz com que compreendamos vários tipos de tumores também. Todo pensamento é resultante da geração de ondas elétricas e emana ondas eletromagnéticas que carregam sua sintonia vibratória. As ondas eletromagnéticas vibram de acordo com o tipo de pensamento e intensidade. Essas ondas ressoam no ambiente externo, sinalizando a sintonia vibratória do indivíduo. Mas
essas ondas também ressoam no ambiente interno de cada uma de nossas células. Diferentes pensamentos ressoam de maneira particular em diferentes órgãos. A tireoide costuma funcionar como um filtro para determinados tipos de pensamentos repetitivos, tais como de insatisfação. Por exemplo, pensamentos de insatisfação com o curso da vida amorosa, insatisfação com os frutos colhidos na vida profissional ou nas relações interpessoais. Ou seja, mais insatisfação repetidamente deflagram, na maioria dos casos, os tumores de tireoide. Os tumores ósseos benignos não são planejados na cromatina-mãe, ou seja, são decorrentes de desequilíbrios metabólicos resultantes de atitudes presentes apenas na atual encarnação. Na imensa maioria dos casos, são resultantes de comportamentos rudes, grosseiros e sem polidez. Não há maldade ou má intenção envolvidas em suas causas, apenas falta de cuidado com palavras e atitudes. A rigidez desse tipo de comportamento consegue gerar uma sintonia vibratória que reverbera na matriz óssea, gerando a proliferação celular. Por outro lado, para que os tumores ósseos malignos se manifestem, é necessário o registro na cromatina-mãe, ou seja, nunca se devem apenas a comportamentos restritos na atual encarnação. Nestes casos, há uma particularidade. Não é necessária a permanência do comportamento nesta encarnação. E por este motivo, são tão frequentes na infância e na adolescência. Isto porque a energia armazenada no perispírito já é suficiente para a manifestação do tumor no início da vida material. E quais comportamentos poderiam gerar este acúmulo perispiritual energético? As causas mais frequentes são oriundas da pobre capacidade de apiedar-se e de afetividade. Muitas vezes trata-se de espíritos que vivenciaram catástrofes sem se abalarem e não agiram para minimizar o sofrimento. Não são espíritos maldosos ou que cometem atitudes para prejudicar os outros, apenas deixam de ajudá-los. Nos tumores de bexiga, primeiramente, em relação aos fatores perispirituais, os mais frequentes são comportamentos impensados, de agressividade repetidos, associados à impaciência. Esses rompantes são uma resposta instintiva de agressividade a possíveis ofensas, agressões e prejuízos. Em geral, esses episódios consistem em ataques verbais e contra objetos, e não contra pessoas no sentido físico da agressão. Porém, esses espíritos não trazem maldade no coração, fato que protege o sistema nervoso. Dessa forma, as energias emanadas pelos agredidos, de decepção, raiva e mágoa, são absorvidas pela corrente sanguínea do agressor em seu corpo perispiritual. São filtradas pelos rins e os resíduos que não são eliminados acumulam-se na parede da bexiga. No tocante aos fatores que funcionam como gatilho na atual encarnação, os consumos regulares de álcool e tabaco possuem altíssima capacidade de deflagrar a desorganização celular na parede da bexiga. Como se faz necessária a união entre fatores comportamentais e hábitos, torna-se evidente que apenas esses hábitos não seriam capazes de gerar tumores de bexiga. Nos casos dos tumores pulmonares, uma causa bastante frequente, a incapacidade de perdoar. Quer dizer que, geralmente, esses indivíduos foram agredidos em encarnação anterior ou em muitas encarnações, vítimas de prejuízos intencionais. E, sentindo-se injustiçados, revoltam-se e acumulam mágoas profundas em seus peitos. São espíritos que ficam revivendo e remoendo a situação que os prejudicou. Assim, permanecem mentalmente conectados com as pessoas que o prejudicaram, desejando-lhes.
Outro fator que, se combinado, torna quase que inevitável o desenvolvimento destes tumores é o consumo de tabaco. Novamente, não quero dizer que aqueles que o consomem fatalmente o desenvolverão. Por isso, se acompanharmos dois indivíduos fumantes crônicos, um pode desenvolver o tumor do pulmão e o outro não. E daí surge um conceito muito errôneo por parte de algumas pessoas, que o ato de fumar não causa. Também há pessoas que nunca fumaram na atual encarnação e desenvolvem. Nestes casos, em geral, há um grande acúmulo de energias eletromagnéticas de mágoa na região pulmonar espiritual. A materialização e consequente eliminação dessas energias no corpo possibilitam a chance de transformação comportamental, de sair de um ciclo vicioso, uma vez que energias de mágoa acumuladas funcionam como retroalimentadoras de pensamento de mágoa. Nos tumores intestinais, um fator causal de destaque é a revolta persistência contra as condições de vida, ou seja, contra os desígnios da justiça divina. Uma característica muito frequente é culpar os outros pelas próprias falhas, gerando pobre capacidade de autoanálise e de transformação, travando dessa forma o processo evolutivo espiritual. Nos casos de revolta intensa e persistente, serão observados desequilíbrios e instabilidade emocional. Esses comportamentos podem prejudicar o funcionamento dos neurônios cerebrais, gerando doenças psiquiátricas. Mas, como há uma íntima relação entre o cérebro e a microbiota intestinal, esses comportamentos podem desequilibrar a flora intestinal e gerar instabilidade na parede do intestino. E se de maneira associada na atual encarnação, o indivíduo consumir carne em grande quantidade, principalmente vermelha, as chances de desenvolvimento aumentam, pois são de difícil digestão e sobrecarregam o intestino. Nos tumores do estômago, há uma relação direta com a ingestão de substâncias prejudiciais à mucosa gástrica. Entre os indivíduos acometidos, encontramos com frequência espíritos de suicidas em encarnações prévias, nas quais o mecanismo causador da morte foi a ingestão de veneno. Porém, também nos deparamos com espíritos que abusaram do consumo de substâncias tóxicas, sendo o álcool a mais frequente. Dentre os fatores comportamentais, o mais frequente é a incapacidade de responder a agressões, o famoso engolir sapo. As pessoas com esse perfil comportamental ficam extremamente magoadas, mas não conseguem expressar essa mágoa. Então, revivem constantemente as situações desencadeadoras e remoem o sentimento negativo. Reviver e o remoer liberam muito suco gástrico nas paredes do estômago. Nos casos dos tumores do fígado, devido ao seu papel essencial para o nosso metabolismo, um grande fator causal é o consumo abusivo de substâncias tóxicas por geral, ou seja, comida e bebida. Então, para que a cromatina mãe do indivíduo traga o registro de probabilidade de desenvolver esse tumor, em geral, em encarnações prévias, houve o abuso de bebidas alcoólicas e o consumo excessivo de alimentos de origem animal. No entanto, também há fatores de risco comportamentais. Nestes casos, os comportamentos causadores mais frequentes são o cultivo da raiva e do ódio. Os neurônios cerebrais responsáveis por gerar a sensação de raiva e ódio liberam grande descarga de neurotransmissores na corrente sanguínea, que, em excesso, são tóxicos, especialmente ao. Quando se diz que quem alimenta o ódio está envenenando a si mesmo, é a mais pura verdade. E nem sequer é necessário cometer um ato prejudicial a outra pessoa para que isso ocorra. Quem odeia está prejudicando a si próprio. O pâncreas produz enzimas e hormônios para o nosso metabolismo. Nos casos de tumores desses órgãos,
Fatores causais pregressos frequentes são estados de ira constantes associados à falta de atitudes afetuosas. Ao ficarmos irados e agressivos, há uma descarga excessiva do neurotransmissor adrenalina que prejudica a produção de hormônios, sobrecarregando o pâncreas. A sobrecarga ainda é maior se associada ao consumo de carboidratos em excesso. E qual a contribuição da falta de atitudes afetuosas ou carinhosas? Essas atitudes são capazes de inibir o excesso de adrenalina pela liberação de dopamina e endorfina. Quanto mais atitudes carinhosas adotarmos, mais favoreceremos o equilíbrio celular. O baço contribui para a formação de células sanguíneas, tanto dos glóbulos vermelhos quanto brancos. As células brancas pertencem ao sistema imune e nos defendem de doenças e agressões. Quais comportamentos poderiam abater as nossas defesas físicas, seja o baço? Geralmente são comportamentos de displicência nos cuidados com a saúde e a alimentação, ou seja, para consigo próprio, mas também de displicência em suas obrigações para com os outros, por exemplo, filhos, familiares ou pais que necessitam de nós. Entretanto, de maneira inversa, os cuidados prestados de maneira amorosa funcionam como protetores para o baço. Os tumores hematológicos ou sanguíneos são frequentes, especialmente na infância. Devido a uma grande proporção desses se manifestarem nas crianças, já torna evidente a determinação espiritual prévia. Os diferentes tipos de leucemias são os mais comuns. Entre os fatores causais, destaques estão comportamentos rudes, inflexíveis, taxativos e exigentes para com os outros. Da mesma maneira que esses indivíduos geralmente não são capazes de compreender as limitações alheias, também não são capazes de identificar as suas próprias imperfeições. Esse tipo de comportamento é uma espécie de defesa psíquica, como uma fuga da realidade. Como esse perfil comportamental vai prejudicando a criação de células sanguíneas que sofrem mutações? Essas mutações são decorrentes do conflito interno, que geram amargura, estado de insatisfação e uma tristeza íntima constante. Isto porque estes comportamentos rudes geram o afastamento de pessoas, perdas de amizades e de vínculos afetivos. Os tumores de laringe e faringe são denominados como tumores de garganta. A faringe recebe os alimentos do trato digestório e a laringe está envolvida na geração de sons e emissão de palavras para o universo. Alguns hábitos podem fragilizar essas estruturas, em especial o uso de tabaco e de álcool de maneira intensa e contínua. Essa informação também é importante para todas as doenças, que são as agressões prévias aos corpos físicos de encarnações anteriores, ficam registradas e armazenadas no corpo perispiritual. Esses registros refletem na matéria, fragilizando os tecidos desses órgãos. Mas também a interação com fatores causais comportamentais. O fator de destaque é o hábito de criar intrigas e fofocas com a intenção de gerar desavenças por meio da palavra falada, devido à criação de sons pelas cordas vocais da laringe. Esses sons ressoam imediatamente na faringe. Outro hábito verbal que prejudica o metabolismo dessas estruturas é o de usar as palavras para diminuir ou depreciar outra pessoa. A vibração eletromagnética destas palavras atinge, primeiramente, as paredes da laringe e da faringe, desorganizando gradativamente a harmonia celular. Esses hábitos, na maioria das vezes, não refletem um espírito mau, mas sim com conflito de autoestima e insatisfação com suas capacidades de controle. Agora, farei algumas observações sobre os mecanismos gerais das metástases, que consiste na capacidade da proliferação celular do corpo e do outro órgão.
O órgão ou os órgãos em que o foco da metástase se desenvolverá são determinados por atração eletromagnética, ou seja, pela sintonia vibratória. Quando pensamos em fatores espirituais, há uma relação direta com a quantidade de energia armazenada no corpo espiritual. Quanto maior essa quantidade, maior será a agressividade de instalação. Os fatores que mais frequentemente predispõem ao desenvolvimento das metástases são os mesmos citados nos tumores primários, que foram mencionados aqui anteriormente. Independentemente do órgão em que a metástase instala, ela sinaliza para o indivíduo que, além da materialização da desorganização celular no corpo físico para sua eliminação, há necessidade urgente de transformação íntima para a recuperação da saúde espiritual. É essencial que saibamos que, em todos os casos de tumores, a reconstrução energética e estrutural do perispírito só ocorrerá após o desencarne, mesmo nos casos em que a cura física foi atingida na Terra. Há diversos fatores que favorecem o sucesso dessa recuperação. Os fatores benéficos para a recuperação de maior destaque são dedicação aos tratamentos disponíveis e a luta pela cura ou pela vida, mesmo que seja por mais alguns dias, meses ou anos. Também contribuem de maneira significativa às modificações comportamentais positivas obtidas e o grau de altruísmo atingido, ou seja, o quanto o indivíduo se dedicou e se preocupou em minimizar o sofrimento familiar das pessoas amadas. Na medida em que o indivíduo pratica esses comportamentos benéficos, emana ondas eletromagnéticas com sintonia vibratória positiva. Essa energia positiva vai sendo armazenada no corpo perispiritual até o momento do desencarne. Enquanto o espírito está encarnado, da mesma forma que o perispírito possibilita a sua atuação na matéria, o corpo físico atua e reflete no perispírito. Dessa forma, torna-se evidente que, ao retornar ao plano espiritual, o perispírito carrega alterações estruturais nos órgãos comprometidos. Para a recuperação da estrutura e função desses órgãos, será utilizada a energia reparadora positiva, armazenada no próprio perispírito, pelas atitudes benéficas. Assim, geralmente, quando o espírito desencarna, é encaminhado para tratamento perispiritual no centro de reabilitação oncológica. Antes de obterem alta, os espíritos passam por tratamento psicológico, visando mudanças comportamentais para que a experiência com aquele tipo de tumor não necessite se repetir. E para finalizar, gostaria que refletíssemos acerca de algumas afirmativas trazidas pelo autor espiritual. Os tumores não trazem apenas sofrimentos, mas, essencialmente, chances de transformação e renovação, que são necessárias quando o indivíduo não consegue modificar seu comportamento voluntariamente. Como o perispírito reflete para o universo, somatório das ondas eletromagnéticas acumuladas e, dessa forma, atrai situações necessárias para o seu desenvolvimento, apenas a eliminação de energias prejudiciais pode recuperar a saúde perispiritual e atrair caminhos mais felizes. Quando o perispírito for saudável, consequentemente, o corpo físico também o será. E então, o espírito poderá trilhar caminhos mais proveitosos para si próprio e para a sociedade. Enfim, a mensagem mais importante que deve habitar nossos corações e mente é que vivenciar um quadro de tumor jamais é um castigo divino. Nada mais é, ao contrário, o resultado de nossas escolhas e atitudes. Processo necessário para trilharmos caminhos realmente mais felizes. Se a manifestação de um tumor foi necessária, é certo que não havia outra possibilidade de evolução. Caso tenham se interessado pelo tema e queiram compreender melhor, convido-os para a leitura do livro na íntegra. Deixarei alguns exemplares na livraria. Obrigada pela atenção. Boa tarde.
Nossos agradecimentos à Marina pelo tema que foi trazido de forma tão brilhante. Em nome da Escola de Paz, agradecemos a sua participação. Vamos pedir agora à equipe da Câmara de Passe para que se dirijam ao local. Enquanto isso, eu já vou fazer aqui uns recadinhos para vocês, tá bom? São 3 recadinhos. Primeiro, a nossa casa oferece estudos sobre a doutrina espírita, que acontece pelo DEC, Departamento de Escolas e... Temos o curso Fundamental 1 e 2, e o curso de Aprendiz do Evangelho 1 e 2, a Educação Mediúnica e grupos de estudos do Evangelho e estudos Espiritismo, Ciência, Filosofia e Religião. Para iniciar no Fundamental 1, temos 2 opções de dias diferentes. Presencialmente aqui nos céus, nos domingos de manhã, das 9h45 a 11h15, e às quintas-feiras, das 15h30 às 17h. E online, nas terças-feiras, das 20 às 21h30. Para se inscrever, basta procurar o DEPOI. DEPOI é o Departamento de Entrevista e Encaminhamento. Para a gente participar do curso, é necessário que a gente faça uma entrevista e o entrevistador vai encaminhar para o curso, tá bom? É um bom momento, gente, de a gente refletir no nosso comportamento no dia a dia. E o curso nos traz isso. Então, só participar, assistir a palestra é bom, mas mais efetivamente entender a doutrina. Isso através dos cursos, né? Então, quem quiser fazer entrevista, em todos os horários da casa, tem a entrevista. Na entrada aqui é só pedir a entrevista, vai te dar um númerozinho, uma senha, para você fazer a entrevista. O segundo recado, você já é sócio do céu? Não? Vamos se inscrever? Vamos se associar? Os associados, eles poderão estar ajudando a IAM com parte da arrecadação dos associados. A mensalidade ela é revertida para mais de 350 crianças, famílias, né? E além de ajudar na manutenção e benfeitorias da casa, nos céus e da IAM. E também o direito a voto nas assembleias, e para isso é só se cadastrar aqui na secretaria, tá bom? Terceiro recadinho, nós temos um bazar, é um bazar das mãos de fada, toda a renda revertida para a IAM, tá? O apoio aos que mais precisam. O bazar acontece nos seguintes horários: domingo de manhã, quinta-feira à tarde e sábados pela manhã e à tarde. Por exemplo, agora está tendo o bazar. Onde fica? Aqui do lado. Na mesma rua aqui, uma casa para lá, é no número 173, aqui da Craveiro Lopes. Tá bom? De recadinho era isso. Então vamos novamente nos sentar, nos tranquilizar, aproveitando esse momento, refletindo sobre tudo que nos foi passado. Pedir, Pai, a sua proteção divina. Traz para nós tudo que necessitamos aqui nesta casa. Nos proporcione a cura que precisamos, tanto física, quanto moral, quanto espiritual. Vamos pedir, Pai, por todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui neste momento, para que toda essa energia, essa vibração atinja os cantos mais remotos do mundo. E através dessa oração,
desejamos a todos uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou fazer mais um convite. Na próxima semana, o tema da palestra é: existe casamento feliz? Diálogo e perdão é o caminho. Então, estão todos convidados para esse tema na próxima semana. E eu espero todos aqui novamente. Muito obrigado. Tenham uma boa semana a todos.